Olá, mulher de Deus, filha amada do Pai, seja bem-vinda a mais uma live falando de Jesus, mulheres falando de Jesus. Hoje vou ter a participação especial da Ana Raquel, ela que é líder junto com o seu marido, o Wellington. Ela é líder de jovem aqui na nossa igreja, líder geral. E é uma mulher de Deus, abençoada, cheia do Espírito Santo, uma mulher que eu tenho para chamar de amiga, ama a sua vida, a sua família, é mãe, bancária, ela se envolveu no ministério, mas também tem a sua profissão, e uma mulher que tem desafios como eu e como você, mas que decidiu abrir o coração e também aceitar o convite do Senhor para falar de Jesus. Paulo, em 2 Colossenses, em Colossenses? Acho que sim. Ele fala que nós devemos ter ousadia em falar, não devemos ter medo de falar do Senhor. É para isso que nós fomos salvos, é para isso que nós estamos aqui. Quero dar um oi para Esther. Esther, paz do Senhor. Um oi aqui para Lia, Carla. Paz do Senhor, Deus abençoe. Já vou aqui convidar, então, a Ana para entrar aqui na nossa live. Eu chamo ela de Raquel. Todo mundo chama de Raquel. Para participar. E vamos juntas. Quero convidar você também para enviar esse aviãozinho, chamar todas as suas amigas, as mulheres que você ama. Oi, Ana! Pastora! Tô chamando de Ana Raquel porque a tua arroba é Ana Raquel. Deixa eu ver se tá bom aqui, eu já... Sabe como é, né? Como é que eu posso falar? Não tenho muita habilidade. Estrutura. O Felipe fala setup. Vou encostar. Mas encosta aí em qualquer lugar. Eu tô aqui também, eu criei o meu ambiente, mas também entrou aí, eu falei, nossa, eu quero um negócio desse atrás aqui. Só tem a persiana. Eu já achei aqui. Legal. O lugar que eu gosto de fazer é lá no meu quarto, mas o Felipe tá descansando, hoje é dia de descanso pastoral. E aí eu agora tá bom. Escritório. Tá ótimo. Pastora, tá ótimo. Um prazer estar aqui. Glória a Deus. Ainda mais para a gente falar um pouco sobre Jesus, sobre tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, né? Nós estamos aqui, primeiramente, para o reino, né? Como diz lá em Mateus 6,33. Foi o meu versículo do ano passado que eu escolhi. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E é isso que... E é bem assim, né? Aqui, pastora. Quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar, a nossa vida é alinhada. Eu estava até falando um dia desse, acho que foi na igreja, numa pregação, eu falei que a luz, tem luz que se expande, se espalha, mas ela não tem o poder do laser, né? O laser é uma luz bem concentrada e tem poder para cortar. Então, assim, quando nós estamos assim também bem alinhadas com o Senhor, amém, nós temos poder. Quanto mais alinhados, mais poder a gente tem. E não é sobre nós, é sobre Ele. Então, eu começo aqui fazendo uma oração. E eu quero pedir para fazer essa oração, para que não sejamos nós somente falando, mas que seja o Espírito Santo. Amém. Que Ele esteja aqui presente. Então vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa tarde. Primeiramente, Senhor, para te louvar, Pai, para te agradecer, Deus, por tudo que tu tens feito, Pai, pela minha vida, pela vida da pastora Luana e de todas as mulheres, Pai, que o Senhor tem colocado, Pai, para ombrear, Senhor, essa missão, Deus. Vidas que o Senhor tem colocado para que nós possamos cuidar, Senhor. Quão é
importante, Senhor, essa responsabilidade, Pai, de estarmos, Senhor, à frente de um exército de mulheres valorosas, mulheres guerreiras, mulheres corajosas, fortes, Pai. E é uma responsabilidade muito grande, sim, Deus, e é um privilégio também. Por isso, nesta tarde, Pai, nós queremos primeiramente que o Teu nome, Pai, seja glorificado através das nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Primeiro, não tem como a gente não começar falando do que a gente viveu sábado, né? Sábado nós tivemos aqui o Congresso Brasileiro de Mulheres. Estamos aqui nessa maratona de lives por conta também de algo muito especial, que é o mês da mulher. E eu fico muito feliz de você ter aceitado esse convite, porque é um desafio. Eu sei que não é para qualquer um, mas eu sabia que você aceitaria, por isso que fiz o convite, porque é uma mulher corajosa, uma mulher que tem muitas experiências e muito para compartilhar. E, sobretudo, é que nem aquela mulher no poço, sabe? Que bebe da água da vida e transborda. Quando a gente olha para você, a gente vê isso, sabe, Raquel? Uma mulher que transborda. Que seja assim também na sua vida, você que está nos assistindo. Então, lá no Congresso foi extraordinário. E, claro, que teve ali uma apresentação de todas as gerações, né? Então, tinha as missões das mulheres, Priscila, Ciclo de Oração, as visitadoras, e daí vinha seguindo as mamães gestantes, depois as criancinhas, menininhas, depois as adolescentes, jovens, até as idosas. Tu estava lá, né, Raquel? Bem animada. Eu sou jovem, né? Eu sou jovem agora. Foi uma visão muito linda, né? Essa que a nossa pastora, sua sogra, né? Porque, assim, é muito importante, né, a gente deixar esse legado, né? É um processo, né, pastora? Você nasce e ali você vai se desenvolvendo. Então, hoje a gente tem o Connection, depois a gente tem os adolescentes e a gente vem para a Missão Jovem. Então, hoje, se você pensar, né, quando Jesus ele se refere ali aos jovens, ele diz: jovens, eu vos escolhi porque sois fortes e já venceste o maligno. Então, ontem eu estava ministrando numa igreja e eu falei assim, é por isso que o diabo ele é tão enfurecido, principalmente na vida dos jovens. Porque ele sabe que se ele tiver uma igreja cheia, forte de jovens, o céu é o limite, pastora. Porque vão ser jovens ali, porque o que você lança, os jovens são os primeiros a estarem. Eles são os primeiros a abraçarem. E eles não têm tempo ruim para o jovem. Por quê? A Bíblia fala sobre isso, né? Enquanto você é jovem, você cuida das coisas do Senhor, né? Então, assim, é um desafio muito, mas muito lindo nós cuidarmos de jovens. E o Senhor tem colocado no meu coração isso, nós estarmos falando, sabe? Eu recebo muita mensagem de meninas, muitas dificuldades. O diabo ele coloca muitas dúvidas, muitos medos, muitos traumas, né? E aí eu entendo hoje que tudo que a gente passou lá atrás, o Senhor usa, porque a tua dor, ela pode se tornar o teu maior ministério. E é isso que eu tenho falado muito para os jovens, porque às vezes eles estão ali cheios de trauma, passaram por decepções, e parece que o poço ali eles querem, quanto mais fundo eles querem. Eu falo, não! O Senhor Jesus ele tem poder para tudo. Você vai pegar isso e você vai transformar no teu maior ministério. Porque como você... É porque a dor, né, Raquel, ela pode ser um trampolim ou ela pode ser realmente algo que vai te puxar para baixo como uma âncora. E aí depende da busca e da sede que você tem, né, de sair isso. ou permanecer. Uma coisa que eu tenho colocado muito no meu coração é essa questão da mulher, né? E eu falo mulheres jovens porque é o que o Senhor tem colocado muito hoje, né, nas nossas mãos para que a gente venha tratar, é que nunca foi plano de Deus, né? Isso que eu falo muito hoje para elas. Nunca foi plano de Deus que a mulher ela fosse oprimida, ela fosse subjugada, ela fosse colocada como segundo plano, como segunda categoria. Não, nunca foi plano de Deus. Porque se você perceber, a mesma palavra que Deus ele dá
para a mulher, né? Far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. É a mesma forma que ele se refere a ele mesmo, lá no Salmo 46, quando ele diz: eu sou o teu auxílio e o teu socorro, bem presente na hora da angústia. Então, o homem e a mulher, eles foram formados para juntos, eles termos uma potência nas mãos do Senhor. E junto. O que acontece é que a gente vê uma coisa muito clara na palavra de Deus, é que o homem, sem a mulher, é fraco. E se o diabo quer enfraquecer alguém, ele vai enfraquecer a mulher para que ambos se percam, né? E aí ele vai com estratégias bem articuladas, mexendo os pauzinhos deles e destruindo o plano de Deus, que é a família. Criando inimizade. Porque quando a gente vê uma mulher que ela quando o diabo ele consegue alcançar ou destruir uma mulher, é aí que a gente vê que a casa toda que consegue, né? Porque uma mulher forte é uma coluna dentro de casa. E é isso que eu tenho falado muito para as jovens. E aí vem essa questão, a mulher na Bíblia, ela não tem notoriedade. Se a gente pregar a Bíblia, pastor, a gente vê isso, a gente vê aquele encontro que Jesus teve com aquela mulher samaritana no poço. Ali foi a notoriedade que o Senhor deu para uma mulher, né? Ela foi a primeira missionária ali que o Senhor colocou, foi aquela mulher do poço, né? E nós somos tão importantes que nós fomos criadas para gerar. O mundo não existiria, não seria povoado se não fosse nós. Então já mostra lá na essência, né, de tudo, da criação. E é quão preciosos nós somos. E capazes que é uma estratégia do diabo, né? Essa questão do conflito entre o homem e a mulher. A mulher querendo roubar o espaço do homem, o homem vendo a mulher como algo inferior. É uma estratégia que o diabo tem usado e, infelizmente, tem alcançado muitas jovens, muitas mulheres. E nós precisamos falar, pastor. Nós precisamos falar, porque se o Senhor ele tem nos colocado à frente de uma missão tão linda, eu gosto de falar assim, gente, a missão com jovens hoje é uma missão, para mim, uma missão preciosa, uma missão tão linda e abençoada, uma responsabilidade tão grande, nós precisamos falar. Deixa eu aproveitar, então, para perguntar para ti uma coisa. A gente seguindo, a gente vai se atropelando. Muitas pessoas não te conhecem, não sabem do teu testemunho, não sabem da tua história. E eu queria saber de ti, como é que foi? Porque às vezes a pessoa olha pra gente e pensa assim, nossa, para elas é fácil, elas são pastoras, são mulheres já que andam com o Senhor, mas nada é do nada. Todo mundo tem uma jornada, uma história, um começo, todo mundo tem desafios. Eu costumo até dizer que para mim não é mais fácil, porque eu fiz uma escolha, eu escolhi Jesus. Então assim, para ti é mais fácil falar de Jesus, porque você é pastora. Não, é porque eu falo de Jesus que eu virei pastora, né? É porque a gente decidiu se posicionar em relação a Ele. Então, a minha pergunta é, qual foi, ou não quando você aceitou Jesus, mas qual foi o primeiro assim, conhecimento que você teve que existia um Deus, que existia a Bíblia, que existia... Sabe, eu tenho muito claro essa memória na minha cabeça. Você consegue lembrar qual foi esse processo que você percebeu que a vida era além da tua matéria, era além das tuas emoções, era espiritual? Como foi que Deus se revelou? Eu consigo lembrar, sim, de um convite que eu recebi com 19 anos. Eu recebi um convite para participar de uma área. Eu lembro até hoje. Mas já tinha segurado numa Bíblia, já tinha ido numa igreja católica, já tinha visto um filme, sentido alguma coisa espiritual? 15 anos eu ganhei um livro. Eu sempre gosto de contar a história do meu filho, né? Com 15 anos eu ganhei um livro, eu lembro até hoje. Esse livro era um livro de catequese que eu fui fazer para poder batizar, porque a minha mãe não me batizou. Nunca dava para ela me batizar quando eu era bebezinho. E aí foi passando, as pessoas diziam, olha, tipo assim, ela tem que se batizar, porque toda católica. A tua família era católica? E aí, com
15 anos, eu ganhei um livro, e o nome do livro era José do Egito. E aí, quando eu li aquela história, eu fiquei encantada por aquela história. E eu falei assim para Deus: Senhor, se um dia eu tiver um filho, o nome dele vai ser José. Eu falei para com 15, Vai com chorar. 15 anos. Pra quem não conhece a Raquel, ela é chorona. Se tu E chorar, eu vou aí, o que chorar também. aconteceu? E os anos foram passando e eu nunca esquecia daquela história. Quando eu fui nessa célula, eu tive um primeiro contato ali com a Bíblia, aquelas pessoas falando, me tratando de uma forma tão amorosa, a palavra, eu fiquei encantada com tudo aquilo. E aí, eu fui para o retiro, eles pagaram, eu não tinha dinheiro, eles pagaram o meu retiro. E no retiro, assim, eu tive um encontro, assim, eu senti algo assim, meu Deus, o que é isso que eu estou sentindo? E foi, assim, uma presença assim, inexplicável, que até hoje eu lembro. E daí eu fui na minha caminhada com Jesus, né? E foi aos 21 anos que eu decidi me batizar. Tá. Não, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Tu, com 15 anos, tu foi. Sim, Tu era foi. católica, recebeu o livro Foi. da catequese, Sim. da história de José. Aí tu foste Não, no retiro não. Aí eu católico. fiz a catequese, tudinho, desculpa, eu acabei pulando, né? Fiz a catequese, tudo. Aí eles convidavam a gente para aquele. Lembra carismático? Lembra aqui, né? Tinha carismático. Aham. Então, assim, se eu for falar mesmo, o primeiro contato foi ali na Igreja Católica, em um culto que tinha da igreja, como se fosse. Era como se fosse um projeto que faz parte dentro da Igreja Católica. É o grupo carismático. Aham. Olha a Rô falando aqui que tá chorando. Beijo, Rô. E aí, ali eu comecei a ouvir as ministrações sobre Jesus. Só que, assim, a gente ouve muito também sobre as questões, né, de Maria, santos, né? Então, eu fui começando ali vamos dizer assim, a conhecer mais sobre Jesus. A minha curiosidade era mais sobre Jesus. Só que era muito difícil eu entrar ali Aham. e, tipo, onde eu olhava tinha uma imagem, né? Tinha uma... Então, era engraçado que, às vezes, eu fechava os olhos, porque eu falava assim, eu quero falar com Jesus. E aí eu fechava os olhos, sabe, na igreja. Mas ali era um processo, entendeu, pastor? Era um processo. E aí eu fui participando, e eu fiquei muito envolvida na carismática. Desculpa, eu coloquei aqui para não desculpa, eu coloquei aqui para não Ah, perturbar sim, o celular sim. porque estava entrando E aí, mensagem. processo ali eu tive, né, Continua. eu fui querendo conhecer mais Jesus, né? Então, quando eu recebi esse convite da célula, foi ali que eu me encontrei. Eu falei, não, é isso que eu quero. É esse encontro que eu quero. E ali eu ganhei uma Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia porque eu nunca tinha lido a Bíblia, tá? Eu já tinha 19 anos, Já tinha né? 19. Primeiro Primeiro contato com a contato. igreja Foi evangélica. através de uma série. Porque, assim, para a gente estar lá fora, pastora, é muito, assim, a gente acha que a gente não é digno de entrar ali, sabe? É algo que a gente tem dentro da gente, não é um preconceito. Muita, Existem muita. muitas barreiras espirituais que a gente não percebe. E as vozes que a gente ouviu desde a infância, pai, família, criam na gente Sim. alguns E paradigmas. ali, então, assim, quando eu tive esse encontro na célula, a célula missionária é uma ferramenta muito importante de evangelização. Quando você abre a tua casa ali para convidar amigos teus que estão precisando, todo mundo tem um amigo que está passando por ansiedade, preocupação pelo futuro. O jovem é o que mais hoje, vamos dizer assim, tira o jovem hoje do foco, é a preocupação com o futuro, é a preocupação com o que ele vai ser, com o que ele vai casar, tá? E eu falo muito isso com propriedade porque eu já passei pela idade deles. Eu sempre gosto de... Qual era a tua preocupação nessa A época, minha quando estava com preocupação 19 era, anos? era com o trabalho, futuro. Trabalho. Seguir, né? Qual seria o teu chamado, o teu E dom, o também teu talento, onde tu ia aplicar? é, Como se sustentar ajudar minha mãe financeiramente?
eu pensava, sabe? Como mãe, porque agora eu recebi aquilo que ela tinha feito por mim, sabe? Então, isso acaba deixando o jovem muito doente mesmo, sabe? É uma... Até porque chega naquela época do vestibular, fica aquela bomba, né? Eu tive essa pressão. Na época do vestibular, era uma pressão, parecia que eu ia fazer administração, mas parecia que eu ia fazer medicina. Todo mundo parecia que era, sabe, era impossível passar no vestibular, né? Era uma coisa meio assim, e parece que dependia da tua vida passar no vestibular. Então, é muita ansiedade, muito estresse, muito cansativo. Tu fica numa insegurança, tu não sabe realmente se é isso que tu queres. Parece tão cedo para decidir, mas ao mesmo tempo é uma fase realmente que você precisa já Exato. começar a trilhar Então, o teu caminho. e aí você se preocupa com o teu futuro, com o relacionamento. Eu sempre gosto de dizer uma coisa que eu tinha muito comigo. Eu falo assim para os jovens. Eu vou falar uma coisa que as pessoas acho que vão até ficar meio... Eu sempre falo quando eu estou ministrando, com propriedade mesmo. Adolescente. Adolescente não tem estrutura ainda para namorar. A gente passou 5 anos cuidando de adolescente no centenário. E as causas que mais nós pegávamos namoro que não deu certo. Nós atendemos uma vez. As pessoas que pareciam mais sofriam era porque tinham passado por Às namoros vezes, um dia a gente adolescentes. atendeu uma adolescente de 12 anos. Eu nunca esqueci disso. 12 anos. Começou a namorar com um rapaz. E ali o relacionamento não deu certo. Ele terminou com ela. Eles namoraram acho que 1 ano, 13 anos. E ela tomava, nessa época eu trabalhava com medicação. E o laboratório dele tinha uma medicação que era muito caro. E era justamente a medicação que a psiquiatra havia passado para ela. 13 anos. Então, assim, eu sempre... Outro dia eu fui no retiro e eu falei, ó, eu vou falar uma coisa aqui, talvez vocês não vão gostar mais de mim. Eram muitos adolescentes que tinham. Então, assim, aproveitem o tempo de vocês, a mocidade, a juventude, fazer amigos, Para fazer amigos, porque vai, viajar, pastora, vai vir. curtir as amigas. Deus tem um tempo certo para tudo, sabe? Aí eu falo assim, para que começar um relacionamento tão cedo? Sabe para quê? Para fazer feridas no teu coração que você não precisava. Ah, Jesus, ele cura, mas as cicatrizes ficam lá. Então, são feridas que, às vezes, elas pegam para si, pastora, que não precisavam, sabe? O namoro é para gente que quer casar, né? Infelizmente, a gente vê a mídia, ela fica colocando como se fosse assim. E também a falta de instrução dos pais e a carência emocional que é gerada de repente, porque não houve uma criação perto de um pai, perto de uma mãe, faz com que essa criança fique perdida. Porque, né? É uma criança com cabeça um pouquinho mais madura, mas não tem maturidade como uma jovem. E aí eu creio que seja isso, sabe? Então, se a gente, infelizmente, se não há instrução em casa, a igreja tem esse papel, né, Raquel? De instruir. E se você não tem estrutura para casar, você não tem estrutura para namorar, porque só namora quem quer casar. Falo, quando eu conheci o Emerson, eu estava com 21 anos. E eu tinha 2 irmãos. Eu já estava convencida. Não, já estava convencida. Já estava convertida. Então, eu tive 2 professores em casa, mesmo eu não sendo cristã, pastora. Como eu olhava como meus irmãos tratavam as meninas, eu já sabia de tudo. Então, quando aparecia, às vezes, um menininho sério, o Senhor ele foi tão misericordioso comigo e eu entendo que era um plano que ele tinha já na minha vida. Porque, assim, como eu tinha os meus 2 irmãos, eu já sabia como era, sabe? Aquela coisa. E eu falava, não, ninguém vai me enrolar, não. Então, assim, Deus, ele me guardou pela misericórdia dele, pastora. Então, eu falava assim... Tudo é pela misericórdia dele. Nós nada podemos fazer, nós não somos capazes, mas a gente vê, né, quando a gente olha para trás, como o Senhor foi cuidadoso, ele livrou. Então, como meu pai muito cedo da minha mãe, eu tinha 6 anos, então eu falava assim, aquilo que eu não tive era o que eu queria muito ter. Eu falava assim, eu não tive uma família, e eu sei o quanto faz falta. Quantos anos meu pai de casa? Eu tinha 6 anos de idade. Você tinha 6. Então, eu falava assim, eu quero ter uma família, sabe?
eu quero dar amor para os meus filhos, porque eu sei o quanto a figura paterna, ela faz falta no crescimento de um filho, pastora. Faz muita falta. Sim. Até porque também a gente tem pais que estão juntos, mas não são presentes, né? Então, assim, aquilo que eu não tive é o que eu queria muito ter. Então, assim, nem o menininho vinha tirar graça comigo, porque eu sabia exatamente quando não era mesmo. E quando eu conheci o Wellington, foi interessante, porque eu falei assim, a primeira vez que eu conversei com ele, eu falei, eu vou ver se esse menino é crente mesmo. Ele fez um teste comigo e eu fiz um teste com ele, sem ele saber. E aí, o Wellington, ele se manteve puro, só que ele gostava de defraudar as meninas. O que é defraudar? Ele gostava de conquistar as meninas, sabe? Ele encantava as meninas. Ixi, matar eu tô falando isso. É como se fosse assim, um galanteador que quer ter ali Isso! um rebanho para de Mas aí repente tu vai escolher, entender né? por quê, pastora? Só que assim, quando chegava nos finalmente, ele tinha muito, muito temor pelo Senhor. Aí ele fugia, sabe? Ele não chegava na parte. Ele não tinha Mas, maturidade para assumir o relacionamento, né? Ele, apesar de gostar mas desse sabe por que floreio, não depois tinha a gente maturidade. entendeu que ele era assim? Porque o pai dele, quando ele era muito jovem, tinha 5 namoradas. E ele contava ele cresceu ouvindo essa história. E aí ele Colocou para ele que era uma cultura foi. masculina sempre galantear, sempre Aí ele atrair, falou né? um dia para mim assim, amor, de tanto eu ouvir essa história, eu falei assim, eu quero também ter um dia 5 namoradas. Você vê o quanto aquilo que você fala para uma criança fica, pastor. É por isso que a Bíblia diz. É referência, né? O E pai, aí o que a gente está falando foi? aqui de referências distorcidas. Como é importante, imagina, o mundo está aí pregando tanta coisa terrível, ideologia, falando de tantas mentiras que são gritadas e acabam virando verdades, que se você não souber, de fato, o que é o plano de Deus, você fica E aí perdido. quando a gente começou a namorar, ele fez um teste comigo, o Senhor já tinha tratado com ele em um evento que ele foi, a Ludmila Febre, o Senhor pegou ele assim de jeito e tratou ele. Então a gente começou a namorar e ele fez um teste comigo, eu fiz um teste com ele. E aí foi interessante que quando a gente conversou, ele. Fala com esse teste, porque tem mulheres aí, tem jovens, Ele, ó, tu vai tem me mães matar. querendo ensinar para jovem, e tem jovem querendo fazer teste, porque realmente, eu estava conversando com a pastora Rebeca na live passada, e eu falei para ela, o que você diria, né? E ela falou, seria maravilhoso se tivesse dicas e tal, né? E eu sempre sonhei com isso, mas infelizmente não é de fato assim. No entanto, nós que somos diferentes, e a Bíblia fala, né, que as mulheres experientes devem sim ensinar as mais novas. E se deu certo para ti, funcionou para ti, pode funcionar Então, para toda outra. Então vez que ele fala. falou que ia com uma menina, meu Deus do céu, quando ele ia, a menina até na igreja, às vezes, é isso que eu falo. Então, assim, a gente tem que falar aquilo que o Senhor Jesus tem colocado no nosso coração. Santidade, sem santidade, não veremos a Deus, nós não temos, às vezes, escolher aquilo que o Senhor tem pra gente. Porque foi uma escolha, quando a gente começou a namorar e a gente decidiu se guardar, a gente falou assim, eu pensava assim, se eu me entregar para ele antes, eu não vou herdar aquilo que o Senhor tem para mim. Tá? Então, o Mas teste o era teste foi assim, qual? toda vez que ele ia tomar um sorvete com alguma menina, alguma coisa, aí quando ele abraçava a menina, olha, é um teste simples, bobo, mas Mas é o teste na dele ou é o teste teu? Porque tu falou dele. que foi tu, testou ele Toda e ele te testou. vez que ele ia abraçar uma Ah, menina, isso é sério. Ele disse que assim, ele abraçava a menina e, tipo assim, apertava a menina mesmo, sabe? E a menina vinha, deixava ele apertar ela, sabe? E aí ele falava assim, não, não é essa. muito folgado, Foi. né? Aí, quando Muito a gente atirada. saiu para a estação da Joga para tomar um sorvete, aí ele me levou para ver o Rio, né? Aí, nisso, ele pensando, eu falei, eu vou fazer o teste com ele, vai fazer o teste comigo. E aí foi, sem a gente saber. Eu pensei assim, se esse menino quiser me pegar aqui, eu vou dar um tapa nele e você.
Falei assim mesmo. E aí ele pensou, eu vou pegar ela, vou abraçar ela, e eu quero ver o que ela vai fazer. E aí ele foi. Quando... E gente rindo aqui, viu? Ai, meu Deus. E aí, quando ele me abraçou, foi sério. Quando ele me abraçou, aí eu fiz assim. Se afastei. Você E passou. aí ele disse, meu Deus, essa menina é diferente. Por um simples mostrou Mostrou respeito. respeito. Exatamente. Aí esse foi o teste que ele fez. O meu foi um dia no carro. Eu falei assim, eu vou fazer um teste com ele, eu vou... Tem gente falando aqui, peraí. Eu não apertava ninguém. Ah, é ele, Era meu as que me Deus, ele tá apertavam. aqui. Olha. É que ele tá em BH. É ele, é? É que eu tô meio estraga. Eu corria, meu corpo é do Senhor. Eu sei, amor. Eu tô explicando aqui. Calma que eu vou explicar, gente. Pelo amor de Deus. Olha, live não é pra ter problemas conjugais, é pra gente falar de Jesus. Tá falando muito do Edson, né? E aí, com Mas tem a certeza. ver com Jesus, né? Que tem a ver essa questão de você fazer esse teste. Todo mundo tem que ter alguma coisa ali que, né? Eu O também pessoal coloquei gostou. lista de Deus Todo mundo algumas riu. coisas. E aí, o que acontece? A gente está falando aqui sobre santidade e tem tudo a ver com Jesus. É porque está falando assim, da nossa própria vida, porque nós somos pessoas. E você está falando guiado pelo Espírito Santo. Você temia, você queria fazer o que era certo, você não queria se envolver com qualquer pessoa. E alguns sinais, sim, são evidentes da forma como uma pessoa olha para ti, como ela te abraça, como ela pega na tua mão, como ela. Até a proximidade, a distância que ela tem de você. Tudo isso vai falando, né? E aí você colocou, você Aí ele falou, se distanciou, aí né? ele E falou, mostrou o respeito. diferente. Essa menina, ela é diferente. Então, assim, é como você está falando, nós somos templos do Espírito Santo. Então, se você começa a namorar, você começa a conhecer a pessoa, pastora. Quando você vai na casa dos pais, no trânsito, você vai vendo como é a pessoa no dia a dia, né? Então, assim, não tem aquela coisa, me enganou. Não, Deus, ele vai te dando isso, você vai olhando, né? Então, quando eu conheci o Elton também, que eu vi que ele era um homem respeitador, eu falei, esse menino tem algo diferente. Porque, infelizmente, até dentro da igreja hoje, a gente sabe que as pessoas não entendem Sim, exatamente em qualquer lugar. qualquer lugar. Até porque tem pessoas que têm mais experiência, são mais ajustadas com o Senhor, então ela anda com mais sabedoria. Agora tem pessoas que estão na igreja que, infelizmente, e não é questão de tempo, não. Ela pode estar 10 anos na igreja e não ter maturidade espiritual, e outra pessoa ter 1 ano na igreja e seguir de forma muito mais rigorosa e ter muito mais cuidado e Olha, cautela que uma pessoa mais experiente. Não tem a ver, né? Tem a ver com compromisso, tem a ver com o que você deseja, com noção de propósito, noção de identidade, noção de visão, de vida, pastora, a futuro. Bíblia diz, né, que em 2 Coríntios que nós temos a mente de Cristo. Né? E se nós tivermos a mente, uma mente cheia de Cristo vai estar. Ela vai dizer não para as coisas. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, se eu tenho a mente cheia de Cristo, o meu coração, a palavra dele está guardada. Imagina um jovem, uma jovem que começa um relacionamento. Você não acha que esses dois jovens eles vão ali formar uma linda família? Deus vai abençoar? Agora, você precisa ter muita consciência de quem você está se relacionando, né? Então, assim, hoje a gente tem muitos jovens que estão sofrendo por essa questão de relacionamento. Eu vi um estudo outro dia, pastora, que 79% dos jovens e adolescentes que se afastam da igreja são por causa de relacionamento, né? Então, nós precisamos falar, né? Nós precisamos falar. Isso é Eu fundamental. acho fundamental, porque, como dizem, pai e mãe a gente não escolhe, nem irmão, parente a gente não escolhe, mas com quem a gente vai casar, esse sim a gente escolhe.
O Felipe falou algo interessante na escola dominical. Ele falou assim mesmo: nossa, interessante pensar que Adão, quem escolheu a mulher de Adão foi Deus. Olha que bênção, sabe assim? Só que eu tenho a ousadia de crer que quando nós andamos firmes nas promessas do Senhor, Ele também escolhe, sabe? Não é aleatório. Eu creio que não foi assim, ah, a Raquel escolheu o Tom. Não, eu creio que Deus criou, sabe assim, dentre tantas pessoas, de bilhões no mundo, Deus decidiu encontrar vocês para que isso acontecesse. Se não fosse Deus, vocês não estariam juntos, sabe? Assim, eu creio que até hoje, claro que a gente tem pessoas que erram porque Sim. fazem escolhas erradas, mas eu creio que quando nós estamos, sabe, no altar, o Senhor, Ele promove esse encontro, Ele traz a pessoa certa ao encontro, porque a gente está esperando por isso, né? E Ele é fiel. Se nós, como seres humanos, queremos melhor para os nossos filhos, Amém. quanto mais o Senhor. Se a gente pedir para Ele, Senhor, me dá o homem que o Senhor quer para minha vida, Ele não vai dar? É Que isso fé mesmo. é essa se a gente não crê? Então, a minha mensagem para as solteiras: se você está solteira, que fé você tem para se lançar no braço de qualquer Amém. um? Espere no Senhor. Ele tarda, mas ele não falha. E o tempo dele é perfeito. Então, na hora certa, quanto é? O que é o rápido de Deus? O que é o demorado de Deus, sabe? Quando Amém. é o melhor? O que nos custa, né? Nada. Descansar, confiar. E eu falo muito da gente ser a nossa melhor versão para que naquela hora você também seja a mulher para este homem, né? Porque tem muita mulher que perde oportunidades muito boas porque ela mesma sabe que ela não está preparada, ela não tem estrutura para um relacionamento mais maduro. E é muito, muito lindo isso, pastora, porque assim, a senhora entendeu aonde Deus te colocou, o papel fundamental, porque você é uma pastora jovem, né? Então, assim, a gente entende que tudo aquilo que você passou lá atrás, a tua conversão, o teu encontro com Jesus, o teu testemunho que é lindo, você teve um sonho com o nome do pastor, e era isso que eu ia falar, porque Deus, ele cumpre aquilo, sabe, que ele te promete, se você ficar ali firme, esperando no que Deus tem para ti. Quando eu tenho convicção que foi Deus que me deu o Felipe, como o Wellington, deu quando Eva eu para Adão. conversei com ele, eu nem sabia que o nome dele tinha José. O nome dele é Wellington José. E aí um dia a gente conversando no carro, poucos meses de namoro, ele falou assim, se eu tiver um filho, eu vou colocar o nome dele de José. Aí quando ele falou isso, Olha aí, meu Deus, eu vou mais casar uma com esse homem. confirmação. É esse que eu vou casar. Verdade, verdade. E o meu pai, José, eu já falei pro Felipe assim, eu queria tanto ter o filho José, ele criado José, Deus me livre, tipo assim, sabe? E aí ele falou isso, foi assim, impressionante. Eu vou casar com esse homem. Então, assim, Deus, ele realmente, ele é uma frase que a gente pode falar, mas não é clichê. Deus não une pessoas, Deus une propósito mesmo. Porque o amor que o Wellington tem pela obra, assim, é algo indescritível, sabe? O amor que ele... Porque é impossível você amar alguém se você não amar primeiro a Deus. Se você disser que ama uma pessoa, se você não ama a Deus, você está mentindo, porque não é amor de verdade, é outra coisa. É uma Olha, obsessão, é coloca uma aqui. paixão, Eita, né? Não Deus, é o amor. quarto vai ser José. Vai ter que ser José. Então, pastora, Deus, então a gente precisa falar, porque nós temos muitas jovens hoje que elas estão perdendo, elas não estão mais sonhando ter uma família. Não, pastor, eu quero só conseguir um bom emprego e ali eu vou viver. E assim, é uma mentira que o diabo tem colocado, sabe, na mente dos jovens. Sim, das benditas Então, assim, principalmente quando você feministas. às vezes vê uma mulher mais madura, dando uns conselhos para uma jovem, não tem que casar, porque casar não presta, marido vai ser o teu emprego, vai ser... E aquilo você ouve e te dá até uma dor no coração, porque a gente sabe.
Eu ouvi isso da minha mãe. Minha mãe dizia assim, ah, vamos curtir a vida. Eu coloquei o nome, olha, eu coloquei o nome de Luana e Luanda para justamente vocês apontarem tudo. Olha, tu acredita? É o conselho sábio da minha mãe. Ontem eu vi de uma jovem, quando ela aceitou Jesus, o namorado dela ia buscar em casa, e se ele falasse que ele ia levar ela para a igreja, ela dizia que ela preferia ver eles num bar que ela na igreja foi. É, que loucura. Que E aí ela inversão de falava que valor. quando ele ia para casa dela, sábado à noite, falava, olha, sogra, vamos ali no pagode. Aí ela dizia, vão lá, vão se divertir. Mas se, aí ia para a igreja. Se falasse que Vou ia para a para a igreja, igreja, não. Ela dizia que não pode. preferia que a filha dela ficasse num bar bebendo e ela ter uma filha evangélica, ela falava. Então foi um testemunho muito bonito, que hoje ela é pastora, né, junto com ele. Então, assim, para você ver, então a gente precisa falar. A igreja precisa falar. Você que está hoje, assim, olha a quantidade de mulheres que o Senhor tem te colocado nas mãos, nos colocado. Então, a gente não pode ficar calada, pastor. A gente precisa falar, porque essas meninas, elas estão aprendendo lá fora e tudo errado. Sim, e a mente, ela vai ficando Sim. viciada. Vai criando ideias de que é desse jeito e ponto. É assim, não tem outro caminho. Eu me lembro muito bem, quando eu aceitei Jesus, que eu não sabia que existia um universo cristão, com músicas cristãs, com todos os valores e princípios. Eu não sabia que existia. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, parece que é o paraíso, sabe? Assim, já é céu na terra. Quando a gente vive com o Senhor, nós já vivemos céu na terra, porque já vivemos separados. E isso chama-se santificação. A gente não percebe porque nós já estamos nesse universo há muito tempo, mas há um poder espiritual que nos circunda, que é invisível, mas é real, que a palavra de Deus diz que é Ele nos guardando como um leão, que nos protege de muita coisa. Isso tem a ver Amém. com a graça e com a misericórdia do Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos. E não por mérito nosso, não. É por Ele, pelo sangue dele derramado na nossa vida. Acho interessante pessoas que, por exemplo, mães oraram por uma criança, por um filho. E aí ele foi num centro espírita. Eu escutei vários pastores falando isso. E essa criança que era a avó orava por ele, alguém orava por ele, entrava no centro espírita, não existia como existir um trabalho ali, porque ele sentiu uma presença diferente. Então, assim, nem aceitou Jesus, foi a cobertura da oração de intercessão, né, de uma mãe, de uma avó. Para você ver como há um poder no nome de Jesus, numa oração, sabe, numa, como é que a gente fala? Na consagração, literalmente. Quem é que tem autoridade sobre uma criança? Pai, mãe, avó, né? Os tutores. Estão ali consagrados. Literalmente, a gente pensa assim, quando a gente apresenta uma criança na igreja. Mero ritual, só uma tradição. Não, a gente está ali entregando no altar aquela criança, dizendo para o mundo, para as pessoas que estão vendo e para o mundo espiritual, que ela tem um dono, um proprietário, que nem nada e nem ninguém pode tocar nela. Isso é muito sério, é espiritual. E as pessoas não estão vendo isso. Mas quando eu acho interessante quando a gente vê, por exemplo, no velório. Meu pai morreu em abril do ano passado, vai completar um ano. Eu olhei assim, meu Deus, não é meu pai. Esse corpo era onde ele habitava, mas não é ele, porque se ele estivesse aí, ele estava falando comigo. Sim. Sabe assim? Meu pai não está mais aqui. Então, a nossa matéria é tão perecível e as pessoas querendo conquistar dinheiro, fama, poder, bens e, como o Wellington escreveu aqui, viver os prazeres da carne, esquece de entender que a maior parte do que elas vão passar ou é uma vida eterna ou uma morte.
Pastora, deixa eu colocar aqui que o áudio está um pouco estranho, não sei se está dando eco. Ah, Não é porque às tá. vezes falha, mas é normal. Mas Então, mas essa preocupação tem várias, né? Eu sempre gosto de falar, quando o Senhor abriu essa porta para mim, eu, eu, eu fiz um propósito com o Senhor, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado e saber a responsabilidade que a gente tem quando a gente fala as coisas para o Senhor. E eu lembro que um dia lá no altar, eu falei assim para o Senhor, eu falei, Senhor, se tu abrires uma porta para mim que eu não trabalhe sábado e domingo, eu vou entregar os finais de semana para ti. Eu falei isso, eu tinha 21 anos quando eu falei isso para o Senhor. Então, a gente precisa entender que quando a gente fala, né, de todo o nosso coração ali, o Senhor ele recebe aquilo. Só que, infelizmente, tem muitas pessoas que às vezes prometem as coisas para o Senhor e depois acabam esquecendo, né? E então, falta de compromisso com falar isso. Deus, seriedade, Hoje, fé. assim, a minha vida, eu estou 19 anos, vai fazer 20 anos que eu trabalho em banco, então, assim, todo mundo sabe que trabalhar em banco é fácil, né? Não é um cansaço físico, eu sempre costumo dizer para o Hélio, quando às vezes eu estou com ele, às vezes eu chego tão cansada, outro dia ele até achou graça, porque eu falei assim, oh, faz uma massagem, aí ele começou a fazer uma massagem na minha costa, eu falei, não, na cabeça. Aí ele falou assim, amor, como na cabeça? Eu falei, amor, minha cabeça, minha cabeça. Aí ele, mas você tá com dor de cabeça? Eu falei, não. Aí ele pegou um negocinho assim, que faz uma massagem, aí ele começava a rir, ele falou assim, eu nunca tinha visto isso, uma massagem na cabeça. Porque assim, não é um trabalho que dá um esforço físico, é um trabalho mental. Banco é um trabalho Então, mental, é muita coisa, você não para, é muita pressão, são metas, são clientes para atender atritados, e ali é uma coisa assim, dinâmica, todo tempo você não pode errar, ali você está tratando com dinheiro, com muito dinheiro, principalmente o segmento que eu trabalho, você não pode errar uma aplicação. Então, assim, quando eu chego em casa e eu falo assim, Senhor, eu não vou te dar aquilo que me sobra, sabe? Tem vezes que eu chego em casa que eu não tomo nem banho, eu só tomo banho, eu nem janto, e a gente vai para a igreja e é uma oração, e eu não faço aquilo para receber alguma coisa. Eu falo porque eu amo a Ele. E eu entendo que quando eu faço para Ele está. sabe que é a melhor parte, né? É a música que eu até coloquei aqui pra gente introduzir, né, na arte dos stories, eu coloquei uma música linda, que é Como Maria. Sim, Escolheu a melhor parte, né? A melhor parte nunca. Então, nunca assim, será é tirada. uma correria muito grande. Eu saio e às vezes eu já cobrei muito por isso. Hoje o Senhor já tratou isso mais comigo, porque o trabalho do Edson é mais flexível do que o meu. Então, assim, às vezes eu consigo pegar as crianças na escola, Uhum. às vezes eu não conseguia participar de uma reunião. E aquilo você me deixava triste como mãe e aquela correria toda. Então, assim, quando você aceita um trabalho ali para o Senhor, você vê que o Senhor é incrível como ele te recompensa de uma tal forma que ele proporciona ali momentos, às vezes dá tempo de tudo, ter uma paz. É só o Senhor. É só... E o conflito é real para todo mundo, né? Todo mundo passa por situações de que fica assim, ai, como eu queria estar mais presente, como eu queria estar, né? Isso que tu falaste é muito interessante. Eu acho que esse compromisso de dizer, Senhor, eu não quero perder, né? E às vezes não é só a questão de ir ao culto, mas a questão do devocional dentro de casa. Tu tens praticado, como é, né, nessa tua correria? Era até uma pergunta que eu queria fazer. Na tua correria como mãe, esposa, profissional e até mesmo líder, né, de missão, porque Bastante. também consome. Amiga, a gente tem familiares, né? Tem que ter tempo para mãe. Onde é que tu encontra esse tempo de orar, de estar com o Senhor, de deixar Ele falar A gente tem contigo? toda quarta-feira, a gente tem o culto da família aqui em casa, né? A gente fala que é o culto da família. Então, assim, aí teve umas quartas-feiras que a gente não conseguia, que a gente fazia tudo certinho. Mas depois que a gente. É o culto doméstico, né?
E aí, depois que a gente assumiu a missão, foi muita correria, muita correria. Tem a gente para em casa. Todo dia tem, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, todos os dias. E aí, quando foi outro dia, teve 3 quarta-feiras que não teve. E aí o José falou assim, mamãe, a gente não está mais tendo culto doméstico, ele falou. Eu falei, verdade, filho, tem que voltar a fazer o culto doméstico. Mas é interessante que às vezes eles entram no quarto e ela me olha orando, né? E a Valentina, ela já ministrou na escola dominical das crianças. Porque um dia também eu orei, pastor, e eu falei assim para o Senhor, Senhor, eu posso te pedir tudo aqui que eu quiser. Eu podia te pedir dinheiro, podia te pedir para eu ser promovida, ao meu marido, mas eu vou te pedir uma coisa, eu quero que os meus filhos eles cresçam vendo eu e o pai dele fazer a tua obra. E foi umas 6 horas da tarde, no quarto, ajoelhada. 4 anos atrás eu fiz esse pedido para o Senhor. E outro dia eles estavam no culto comigo, e aí o Senhor, eu ia deixar eles na casa da mamãe. E o Senhor falou isso para mim. Você pediu que era toda a sua família. Então, todo sábado, eles estão no culto. Eu vou pregar numa igreja, eu levo a Valentina. O Tom vai para o centenário, leva o José. Porque foi algo que eu pedi. É uma forma de introduzir, O deles Senhor me fez verem, lembrar deles isso. estarem ali, Então, é né? por isso que é muito importante você ensinar desde pequenininho. Porque não é só eu, não é o Wellington, é a nossa família. A nossa primeira igreja é a nossa casa. Então, não adianta a gente ganhar o mundo inteiro lá fora e perder os nossos filhos. Isso é muito, muito, principalmente para nós que somos jovens. Eu que trabalho o dia todo fora, é uma responsabilidade muito grande, entendeu, pastora? Mas o Senhor, ele tem direcionado, ele tem cuidado, ele tem, sabe, nos sustentado de uma forma assim, que se eu for te falar aqui, é quase surreal. Por exemplo, agora, eu vou sair daqui, a gente tem um clamor agora, lá no Tempo Central, com a Missão Jovem Tempo Central, né? Então, na próxima segunda-feira, já tem um clamor com a Missão Jovem em Belém. No sábado, a gente tem um fórum de identidade. Isso que eu ia te perguntar. Então, Fala um pouquinho do fórum, então. Convida aí, avisa, faz o teu anúncio. é um Como é que vai ser o assunto fórum de urgente identidade? que nós precisamos falar, é algo que Deus tem colocado no coração do pastor Wellington, né? E eu sempre gosto de dizer, não permita, jovens, não permita que o mundo defina quem você é. Você tem uma identidade em Cristo. Você tem o DNA do Senhor Jesus. Jesus. E é isso que nós queremos tratar no dia 23. Meninas no Templo Central, meninos no Centenário. A pastora Luana vai estar com a gente, a Brena Reich, o Davi Reich, o pastor Felipe estarão no Centenário, os homens para lá, as meninas para cá. E nós vamos falar, né? Papo aberto mesmo. Eu tenho recebido algumas mensagens perguntando qual a idade que pode participar. Gente, de 0 a 100 anos. Ah, pastora, a minha amiga é de outra igreja, ela pode ir, entrada franca. Quem você quiser levar nesse dia, o Tempo Central vai estar ali aberto, esperando as meninas lá no Tempo Central e os meninos no Centenário. Então, nós precisamos, pastora, falar quem nós somos em Cristo. O mundo não pode ditar isso para nós. Porque nós sabemos que nós servimos um Deus, né, que tem planos, um futuro lindo para nós, como mulheres, como homens de Deus. Eu me lembro que uma das coisas que eu perguntava para Deus antes de eu me converter, na verdade eu não cria em Deus, mas eu perguntei um dia: se tu existe, por que minha vida é assim? Sabe? Eu lembro de fechar os meus olhos, e inclusive em relação ao tema, né, do aniversário da nossa igreja, que é que nós somos sal da terra e luz do mundo, falou muito comigo esses dias, porque era uma das questões que eu perguntava: por que que eu existo? Porque não podia ser simplesmente uma escuridão. Aí eu senti o Espírito Santo falar: lembra daquela pergunta, Luana? Pois é, Amém. não podia ser uma escuridão, porque eu sou luz. Ai, eu achei lindo! Ai, meu Deus! E lembra daquela também tu comentaste? Eu estava viajando agora para. Viajei pelo avião, né? E a gente lá em cima das nuvens. E eu estava dormindo quando eu acordo, uma luz assim muito forte. Eu nunca tinha visto tão forte, uma luz assim bem redondinha, intensa. Quando eu olhei, prestei atenção, era a lua.
E eu fiquei assim, Linda. uau, que coisa, né? Que impacto. A Lua, assim como já na nossa vida impacta, o que que é a Lua? A Lua, ela só aparece ali porque o Sol está refletindo nela. Então nós Amém, Jesus. somos como esse satélite que guia outras pessoas. Se nós não falarmos, por isso estamos aqui, né? Falando de Jesus, se nós não abrirmos a nossa boca e falarmos mais, usando rede social, no trabalho, sabe, na rua, onde estivermos, precisa às vezes falar com a boca, mas muitas vezes o nosso olhar, o nosso carinho, o nosso cuidado, a nossa atenção, ajudar alguém, tudo isso fala de Jesus. Ele mesmo diz que eu tive fome, né, me deste de comer. Eu tive Nós sede, somos, me deste de beber. Então, assim, são atos que às vezes a gente precisa dizer, olha, em nome de Jesus. Não, é a Bíblia diz que amar nós como ele somos o nos bom amou. perfume, né? Nós somos o perfume suave de Cristo. Então, olha como é lindo alguém te ver e falar assim, eu quero conhecer esse Deus da pastora Luana. Só ali de te ver, do teu jeito. Então, isso é muito maravilhoso. Porque a Bíblia diz que, assim como Jesus deixou o exemplo, que nós possamos ir e fazer o mesmo. Então, é uma responsabilidade muito grande na nossa casa. Isso é ser Isso é ser exatamente. discípulo. É isso, discípulas. Discípula. Então, tá, Obrigada, Kel. Você com ela. Eu não estou 3 acompanhando aqui que minutos horas são, quanto tempo, que para horas são, acabar. porque tu falar que tem que sair correndo. 3 minutos. Mas é maravilhoso, né? Passa tão rápido quando a gente está falando de Deus, né? Porque Passa. tudo que nós estamos tratando aqui é do reino, né? Nós temos meninas que talvez uma palavra que foi aqui, ela entra lá no coração e ela faz um reboliço, assim, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Então, quando nós estamos aqui falando de coisas de Deus, vidas são transformadas. Nós cremos nisso. E daí passa muito rápido, né? Eu falei, meu Deus, 1 hora, como é que eu vou falar 1 hora? Fala pra mim quando é que vai ser o congresso O congresso vai de ser jovens? em fevereiro, desculpa, setembro. Setembro, setembro. Então tem pouquíssimo tempo, tem Tem 6 meses que vocês lideram, né? pouquíssimo O tempo. jovem. É tão intenso, né? Mas Aham. nós só estamos há 6 meses à frente da missão com jovens. Há 6 meses. E aquilo que Deus tem. Mas tu já sei, eu percebo que tu já tá assim bem maternal em relação, né, a eles. Já tem assim uma Trabalhar responsabilidade. E eu com acho ele, que é muito então, bom porque eu você amo. Você ama. e é o que tu falaste, as jovens, adolescentes, jovens têm isso, né? Eles são muito intensos, são muito participantes, porque não estão, às vezes, tão envolvidos no trabalho ou não têm família, né, para estar ali cuidando. Então, tem uma liberdade muito maior para estar presente e por isso são muito intensos, estão muito livres para fazer a obra. Então, eu acho que é muito interessante. E eu fiz muito isso também quando eu era jovem. Eu me lembro que o Felipe, quando eu encontrei com ele, ele falou assim mesmo, nossa, era difícil encontrar com a Luana, porque logo que a gente se conheceu, né? Porque Ah, eu era muito assim, eu estava na intercessão, eu era. estava na Na dança, eu estava coreografia, no na, né, participando dos encontros, ajudando, lavando banheiro, lavando louça. Eu estava fazendo o que dava, eu estava. Eu não perdi um culto, eu estava, sabe? Foi um dos compromissos que eu fiz. Eu falei, Senhor, eu não vou perder um agora. culto. Era a época do vestibular. Eu falava, eu não vou Não, e perder aí um culto agora. para estudar. É mais importante o Senhor do que o estudo. Eu falava assim. E aí, quando eu tiver tempo, eu estudo, me dedico, mas não vou usar de desculpa, porque eu estou no vestibular para não ir. Às vezes, sério, eu dormia assim no banco, me encostava assim, porque eu estava muito cansada, mas eu estava lá na igreja. Tinha campanha É isso pela aí. manhã, 5 da manhã eu Eu estava sei, lá. Eu total. acho que isso faz muita Total, toda a diferença, diferença, né? pastora. E a gente precisa falar de tudo isso, porque elas precisam ouvir, pastora. E eu sempre gosto de falar, antes da gente encerrar, que eu falo assim, Deus, ele não faz acepção de pessoas. Eu não sou melhor do que vocês. Porque às vezes elas chegam comigo e falam, ah, pastora, mas assim, poxa, que bom que a senhora conheceu o pastor Wellington, mas hoje está tão difícil. Eu falo, não, exatamente aquilo que tu falou ainda há pouco. Não!
Se você pedir, se você fizer as coisas conforme aquilo que tu falaste agora. Enquanto você estava ali trabalhando para as coisas do reino, Deus ele estava preparando um esposo, um futuro, uma família, sabe? Então, por isso que a Bíblia diz que os solteiros, eles cuidam das coisas do Senhor, né? Então, gaste, entre aspas, a sua vida, sabe? Fazendo as coisas do Senhor. Eu fiz isso com 19 anos e foi a melhor decisão que eu podia ter tomado na minha vida, que foi seguir a Cristo. Eu me converti com 17 anos também, na juventude. A gente se conheceu na juventude, né, Raquel? Bem novinho, Lá no tempo central. bem novinho. Mas e a gente tá, eu creio que Deus ele tem algo nessa geração, né, como um despertar mesmo, sabe, pastora? Nas meninas, nas mulheres, para o nosso papel mesmo, né, na sociedade, como mulher, como mãe, como filha, como serva, né, como executivas, né, como autônomas, profissionais liberais, donas de casa, sabe? Deus ele tem algo nessa geração para fazer através das nossas vidas. Por isso que ele tem levantado tantas mulheres hoje com testemunhos tão lindos e a gente precisa falar. Precisa. E eu acho que o que faz a diferença em tudo isso, no que tu disseste, foi no teu posicionamento. Quando eu encontrei com o Hélito, eu não deixei ele se aproximar mais do que, né, eu sentia que devia. Então, assim, é tudo questão de saber dizer sim e saber dizer não. Eu digo sim para as coisas de Deus, digo não para as coisas do mundo. Eu digo sim para o espírito Amém. e não para a carne. Eu digo sim para a obra do Senhor e não para as coisas vãs, porque a gente pode perder tempo, né? A gente vê jovens perdendo tanto tempo e o mundo quer nos engolir com Netflix, com o trabalho, com a própria família, às vezes, se a gente não disser, né? Por exemplo, eu falo assim para as crianças e eu lembro de ver um vídeo de uma cadela que ela estava cheia de filhotinhos, era uma labrador, era um labrador, e ela cheia de filhotinhos, e aí abriram a porta para ela entrar, onde ficavam os filhotinhos, para a gente fechar e contar essa história. Aí ela entra e os filhotinhos atacam ela, querendo mamar. E eu ia para despertar as mães, né, aqui. E aí ela pega, ela rosna, ela briga, ela morde, assim, ameaça os cachorrinhos dela. Porque ela queria descansar, era a hora dela descansar. Aí ela deita, e os cachorrinhos se recuam, assim. E aí, de vez em quando ia um lá e queria, sabe, chegar mais perto dela e ela... E aí, às vezes você fica assim, Raquel. E às vezes a gente pensa assim, poxa, quão mal eu tô sendo com os meus filhos, mas a gente tem que ter essa hora de dizer, não, peraí, agora é minha hora. Agora é a hora do meu café, agora é a hora da minha oração, agora é a hora do meu descanso. E eu aprendi com aquela cachorrinha, ela disse, não, agora não. Agora é o meu tempo. E aí não é porque ela não amava, pelo contrário, ela cuidou muito bem daqueles filhotinhos depois que ela estava descansada, ela liberou eles. Como? Chamando eles, cheirando eles, beijando eles entendeu? Chegou a hora. E a gente também precisa ter esse tempo, sabe? De entender. Agora é a hora. Agora não é a hora. Dizer não. E eu acho que é um dos maiores problemas de pessoas que não entendem da sua identidade. É saber o que eu sou. O que eu devo fazer? Como eu devo me comportar? Como eu devo... o que eu devo esperar de alguém? Sabe? Nem planeja, nem sonha. E às vezes, mas nós estamos quem chamados cuida para da sonhar. gente, né? Então, realmente, a gente precisa sim, porque é uma dupla jornada. A gente agora dá 6 horas, mas assim, não para. É uma outra jornada. E às vezes as pessoas têm, tu sai do banco, aí vai direto, sai 4 horas, tem gente que acha que sai 4 horas, vai direto para casa. Não, sai 6 horas e ainda tem uma dupla jornada. Mas o Senhor tem nos sustentado. E é por isso que Ele nos fez assim, né? E aí eu gosto sempre de dizer, pastora, não é porque nós somos mulheres, não é porque nós somos corajosas, nós somos fortes, valentes. Não, é porque a gente tem conexão com Deus. Lembra de Débora? Débora era uma juíza que a Bíblia diz que todos iam até Débora tomar conselhos. E durante 20 anos o povo de Israel vivia ali oprimido pelo exército do rei Jabi. E uma mulher ouvia a voz de Deus. Por quê? Era uma mulher que tinha conexão com Deus. Então não é porque a gente no lugar certo.
tem o Espírito Santo com a gente. E é isso que faz a diferença aonde o Deus tem colocado a gente. O Senhor Jesus diz, né? Que Ele tomou sobre Amém. si as nossas dores, as nossas enfermidades. Amém. Ele foi castigado para nos dar o quê? Paz. Então, quando a gente estiver nessa hora, você, mulher, estiver nessa hora, você não sabe o que fazer, se sente perdida, vai para a melhor parte. É a melhor escolha que você pode fazer. Aleluia. É aos pés do Senhor Ei, Jesus. pastora. Deus te abençoe. Muito obrigada pela live. Tá. Ó, eu vou salvar aqui. Vou te marcar, se tu quiser, tu pode compartilhar aí no teu Instagram, tá? Tá bom. E como a gente fez agora na arte. E depois eu vou postar no YouTube pra gente poder ter ainda maior facilidade, porque dá para acelerar lá para Uma quem quiser coisinha. ver. Tá bom? Fora Identidade, meninas. Fora Identidade. Teremos lá no Central, sábado, 18 horas, entrada franca. Meninos no Centenário, meninas no Tempo Central, de 0 a 100 anos, todo mundo. Aguardamos vocês lá. Culto Fora que todo jovem, sábado no tem Tempo Central, também às 19 YouTube. horas. Uma bênção. E não permita que o mundo defina Amém. quem você é. Você tem uma... Você não é o que o mundo diz, você não é o que o diabo diz, você não é o que os seus pais disseram, você não é o que a nossa cultura diz, você é o que a Bíblia diz, o que Deus Você diz. Você é ora filha aí, encerrando, pastora? amada. Bora, vou orar. Senhor, muito obrigada por esse momento que o Senhor falou aos nossos corações, revelando aqui como o Senhor agiu na vida da Raquel, na vida do Tom, como o Senhor agiu, Senhor, e como o Senhor foi direcionando cada passo. Eu te agradeço pela vida dela, por esta família abençoada, pelos seus filhos, pela Valentina, pelo José. Abençoa a casa deles, os sustenta, não deixa faltar nada. Que eles possam, Senhor, ver a tua mão poderosa os guiando, tanto no trabalho quanto no ministério, e ver também a tua proteção. Muito obrigada pela saúde, Pai. Muito obrigada pelo sorriso de cada dia, pela paz, pela convicção de que o Senhor está no controle de tudo. Que assim seja na vida de todas que estão nos assistindo, que vão nos assistir. E venha abençoar as outras lives também, esse projeto do Fórum Identidade. Que muitas pessoas possam ser tocadas, despertadas e aprendam a se guardar no Senhor, para que possam viver os teus planos. Os teus planos são perfeitos, são agradáveis, são melhores do que os nossos. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. Beijo. Até sábado. Grande beijo. Tchau, gente. Até Deus abençoe. Tem gente entrando ainda. Não vai parar. Tchau. Beijo.